Então, boa noite aí para todos. Hoje vamos dar continuidade aí aos seminários de apresentação dos projetos de dissertação. Tá? Hoje nós temos a Janaína Oliveira Santana da Silva Xavier, né? Eu que sou orientador, e o debatedor é o professor Domingos, que eu agradeço aí pela disponibilidade de estar aí nesse dia, né? Nessa sexta-feira. Então, Janaína, você tem aí em torno aí de uns 20, 30 minutos, tá? E aí a gente passa para os comentários e as discussões, tá? A palavra está com você. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a presença de todos que estão aqui essa noite, em especial o professor Domingos e o meu orientador, professor Luiz Otávio, doutor. Vou colocar aqui a apresentação, só um minutinho. Consegue ver a minha tela? Sim. Ok. Então, o meu tema é o papel do PSA hídrico na conservação das bacias hidrográficas em Mato Grosso, o estudo de caso do Programa Produtor de Água do município de Tangará da Serra, que é aqui no estado de Mato Grosso. Eu sou Janaína Oliveira, essa disciplina de Seminários 2, o meu orientador é o professor Dr. Luiz Otávio, e o debatedor é o professor Dr. Domingos Sávio Barbosa. Na contemporaneidade, a gestão dos recursos hídricos no Brasil tem enfrentado desafios significativos ao longo ali das últimas décadas, especialmente devido ali ao avanço do desmatamento e ao uso intensivo do solo e às mudanças climáticas, fatores aí amplamente reconhecidos pela literatura científica recente. E a conservação dos recursos hídricos tornou-se um dos pilares centrais do desenvolvimento sustentável no século XXI. Nesse sentido, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, né, da Agenda de 2030, oferecem uma estrutura global que orienta políticas públicas e incentivas iniciativas locais voltadas à proteção dos ecossistemas e à gestão eficiente da água. Elencando ali com o meu trabalho de dissertação, nós temos a ODS 6, que é a água potável e saneamento, está diretamente ligada ao meu projeto de pesquisa. A ODS 13, a ação contra a mudança global do clima, né, respeitando aí os recursos hídricos que nós temos no nosso sistema, na nossa vida. O ODS 15, que é a vida terrestre, nós humanos precisamos dos recursos hídricos, principalmente para sobreviver, né? E a ODS 17, que é as parcerias e meios de implementação, ou seja, com o PSA, nós precisamos de parcerias com o governo, com o estado, com os municípios, para que dê certo esse projeto. E é nesse contexto global que os mecanismos econômicos, que é o PSA, que é os pagamentos por serviços ambientais, eles ganham relevância, porque é uma ferramenta capaz de alinhar a conservação e desenvolvimento ao reconhecer ali financeiramente aqueles que adotam as práticas responsáveis de proteção ambiental. Através da lei que foi instituída, a Lei Federal 14.119, de 2021, que estabelece ali as diretrizes e critérios para programas de PSA em todo o território nacional, conferindo segurança jurídica e ampliando ali a adoção de tais instrumentos. Sobre o marco legal e a experiência local, nós temos a Lei Federal, né, de 14.119/2021, que trata de cada item ali que é possível trabalhar com PSA. Tem as políticas estaduais e as municipais de PSA. Tangará da Serra como um dos carros, os pioneiros aqui no estado de Mato Grosso, que está desenvolvendo essa lei de PSA, que foi implementado lá em 2014, e nós tivemos um edital esse ano também, em 2025, que foi lançado em maio, que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. E por que foi implantado em Tangará da Serra? Motivado ali pela crise hídrica de 2013. A cidade ela passou por uma crise de abastecimento de água nas casas. Eu lembro que eu acompanhei um pouco de perto, porque eu tenho um parente lá em Tangará da Serra, e foi bem complicado
esse período. E como que funciona ali recursos? Um dos recursos financiados, que foi pelo FARB, e 1,5% da tarifa do SAMAI, que é o Serviço ali de Saneamento Básico de Tangará da Serra, foi financiado pelo FARB através do PSA. E o foco foi a bacia do rio Queimapé, que é o rio que atravessa ali a cidade. E qual que é o problema da pesquisa? Bom, a pesquisa ela busca entender se o PSA hídrico realmente promoveu melhorias ambientais e contribuiu para a segurança hídrica, num período ali de 10 anos, que é de 2014 até 2024. Com foco ali na pressão sobre a bacia do rio Queimapé, como também os riscos à segurança hídrica, no caso ali de poluição que estava acontecendo dentro da cidade e ali nos arredores, né? Necessidade de avaliação do PSA. Por isso que foi implantado esse programa de serviços ambientais para que não assoreasse o rio, não perdesse ali a bacia hidrográfica do rio Queimapé, que abastece a cidade de Tangará da Serra. Assim, considerando a importância estratégica da conservação dos recursos hídricos no estado de Mato Grosso e os desafios enfrentados pela bacia do rio Queimapé, o problema da pesquisa é o seguinte: em que medida o programa de PSA hídrico de Tangará da Serra tem sido eficiente na recuperação da cobertura vegetal e na promoção da segurança hídrica no período de 2014 a 2024, nesses 10 anos, e como esse instrumento econômico ele contribui para enfrentar os desafios na conservação dos recursos hídricos do bioma Cerrado Amazônia. E quais são os objetivos? Primeiro, nós temos o objetivo geral, que é analisar os sistemas de pagamento por serviços ambientais hídricos em Mato Grosso, a partir do estudo de caso do município de Tangará da Serra. E quais são os objetivos específicos? O primeiro, analisar a legislação brasileira e estadual de PSA e sua aplicação na estruturação jurídica e operacional de programas de PSA hídricos municipais, verificando a segurança jurídica do modelo adotado. E o segundo é avaliar o programa produtor de água no município de Tangará da Serra e a sua efetividade entre o período de 2014 a 2024, mensurando a adesão dos produtores. E se teve ali a recuperação física das áreas de preservação permanente, que é as APPs, na bacia hidrográfica. E a metodologia? A pesquisa ela será conduzida por meio de um estudo de caso, conforme em 2015, tendo como foco o programa Produtor de Água de Tangará da Serra. A metodologia ela vai integrar ali a análise gramatical institucional, de acordo com o Ostro, de 1995, a parte financeira e a parte ambiental, para oferecer uma visão ali completa da efetividade do PSA hídrico de Tangará da Serra. Ou seja, ela vai ter três visões, três análises nesse estudo de caso: a gramática institucional, a financeira e a ambiental. Aqui no caso a gente vai trabalhar com o estudo de caso, né, conforme o IN, a gramática institucional, conforme a orientação de Ostro, os dados financeiros e os documentos que estão lá na SAMAI, tem alguns documentos que eu já pesquisei que estão no site, mas tem outros que eu acredito que vai ter que ir em loco ou até mesmo entrar em contato com o pessoal da SAMAI. Análise espacial com o MAP Biomas e o QGIS, que são os dois sistemas que a gente vai analisar, né, como que estava antes, lá em 2014, como vem passando ali ao longo dos anos, até chegar em 2024, e vamos fazer a triangulação dos dados e analisar as leis, que é a Lei Federal número 14.119/2021, a Lei Municipal 4.200/2014 e a Lei Complementar, a número 198/2014, e também os editais e as normas internas do programa.
Aqui na metodologia eu também trago a figura da bacia do rio Queima-Pé, tá? Esse aqui são os rios que estão dentro da cidade. Esse aqui é o mapa de Mato Grosso, tá? O mapa do Brasil. Aqui não dá para enxergar muito, mas Tangará da Serra fica mais ou menos aqui, ó, nesse pontinho laranjado. Tá? Aqui é a bacia hidrográfica do Riacho Queima-Pé, e está localizada também no município de Tangará, né? Aqui são as coordenadas, os limites leste da cidade, e a bacia possui 5.349 hectares, que é a fotografia da bacia. E aqui também eu apresento a bacia do Paraguai, tá? Do Rio Paraguai. Ela fica entre Mato Grosso e um pouquinho de Mato Grosso do Sul, tá? Essa ilustração é dos produtores rurais da bacia do Rio Ararão, que poderiam aderir ao projeto de pagamento dos serviços ambientais. Esse ano, lá em maio de 2019, dia 19 de maio, nesse período, eles lançaram o edital, lançaram ali para o pessoal se cadastrar, para quem tiver interesse em fazer ali parte do PSA hídrico. Tá? Foi o pessoal do Rio Ararão e mais do Queima-Pé. E ali os produtores participantes, eles poderão contar com apoio técnico e financeiro. E quais são as ações? Aqui entra a recuperação e conservação de áreas de preservação permanente, as APPs, e reserva legal, o cercamento das áreas, quando necessário, se tem ali uma fonte de água, né? Eles vão cercar ali a área, se precisar. As práticas de conservação do solo e da água, a implantação também de boas práticas agropecuárias e sanitárias, e vai acontecer o monitoramento contínuo das ações realizadas. Essa aqui é a área do PSA do Ararão, tá? É uma área bem grande, não é uma área pequena. Aqui a foto, né, da hidrografia, esses azulzinhos, e o vermelho é a microbacia prioritária. Essa legenda já é da bacia do rio Queima-Pé. Esses em azul são os rios, né? Aqui em verde é a área do PSA e o todo é a bacia do rio Queima-Pé. Essa foto eu tirei do Google Maps, só para a gente ter ali uma ideia, uma noção. Aqui está a Unemate, não sei se vocês conhecem ali o Tangará da Serra, mas um pouquinho antes de chegar ali na cidade, né? A Unemate, ela fica um pouco antes da serra. Aí aqui a cidade em si, Tangará da Serra. Aqui é o córrego do rio Queima-Pé, nesse pontinho vermelho. Aqui é a ponte de madeira sobre o rio Seputuba, que abastece a cidade, ele é um rio bem importante. E aqui é a Cachoeira do Salto das Nuvens. Eu não sei se vocês já foram ou já visitaram, eu já. Muitas vezes. E cadê o Ararão? Estava por aqui. Não apareceu. Aqui. Ponte sobre o rio Ararão. Aqui Tangará e aqui a ponte sobre o rio Ararão. E do resultado do edital que saiu lá em maio, né? Ele foi publicado em outubro ali para as inscrições. O resultado que apenas 3 propriedades se credenciaram ao PSA, que é um número bem importante, mas é pouco, né? Ainda é pouco para que o pessoal possa ali mesmo se credenciar e efetivamente participar do programa por serviços ambientais. E quais são os resultados esperados dessa pesquisa?
Ela parte da premissa de que a gestão eficiente dos recursos hídricos ali do nosso século, né, 21, exige a superação de modelos puramente punitivos em favor de instrumentos econômicos de incentivo. Nesse sentido, os resultados esperados estruturam-se em 3 eixos principais, que são as contribuições teóricas, a validação metodológica e a aplicabilidade prática na gestão pública. E o que nós esperamos? Que o mecanismo ele seja inovador de conservação, que aconteça e seja efetivo de fato, que o alinhamento entre a economia e o ambiente estejam presentes, porque não adianta só você punir, você tem que, ao invés de só punir, também ter ali um incentivo financeiro e econômico para que a pessoa não desmate, não polua, né, e que preserve. E tem também a recuperação de vegetação e nascentes, e o modelo ele pode ser reaplicável para outros municípios, ou seja, que Tangará da Serra seja ali um caso de benchmarking no nível de PSA aqui no estado de Mato Grosso, para que seja aplicado ali em outras regiões. Em suma, em um cenário de mudanças climáticas e crescente pressão sobre os recursos naturais, esses programas, como o de Tangará da Serra, se tornam não apenas necessários, mas também urgentes, podendo ele ser visto como um exemplo local de aplicação de políticas inovadoras que, se devidamente avaliadas, podem ser um serviço de modelo para outros municípios de Mato Grosso e ainda oferecendo lições valiosas tanto para o Brasil quanto para o mundo. E é isso, essas são as minhas referências bibliográficas. E eu vou trazer aqui uma mensagem final. Não existe uma solução única para problemas ambientais. O que funciona são instituições construídas pela própria comunidade. Essa fala do Elinor Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2009. Muito obrigada. Obrigado, Janaína, pela apresentação. Conseguiu aí fazer aí, passar seu recado, né? Acho que seus slides deram uma boa visualização ali de Tangará da Serra. Bom, a minha função aqui de orientador é dar o contexto geral, né? A Janaína, ela é contadora, né, Janaína? E Sim, sou contadora e futura economista. isso, e ela já está finalizando em paralelo ao mestrado, ela está finalizando o curso de economia aqui na UFR. Então, a ideia que eu propus para ela seria trabalhar essa questão aí do PSA que a gente trata na nossa disciplina, né? A ideia das externalidades, né, que vocês se lembram, o conceito do pagador, poluidor, né, toda aquela evolução que esses conceitos surgiram, né, da ciência econômica, o Piaget, né, depois você vai ter lá a ideia dos mercados, né. Bom, não vou aqui ficar repetindo, né, as questões que você já sabe. E aí a ideia seria verificar aqui em Mato Grosso algum programa, né, que aplique essa ideia do pagamento, né, pela externalidade positiva, né, da mesma forma que você pune quem gera externalidade negativa, você premia quem gera externalidade positiva. E aí você tem várias opções, mas no caso aí do programa de PSA hídrico, tem essa vantagem, porque você tem claramente como remunerar, né, pela realização das atividades, que é via a própria a tarifa de água, né? Então, os consumidores de água têm lá dentro da sua tarifa uma taxa que vai financiar, vai ajudar a financiar esse programa.
se eu não me engano, né, Janaína, tem também um recurso que vem da Agência Nacional das Águas, né, do governo Isso, da federal, ANA. mas assim, porque outras, por exemplo, a questão de crédito de carbono, né, a questão da compensação ambiental, isso aí existe, né, mas não tem essa relação direta, né, de quem vai pagar, né? É algo que você e também não tem essa relação direta do poder público municipal. Então eu acho que assim nesse sentido aí se identificou que há esse programa em Tangará da Serra. A Janaína colocou mais en passant ali a metodologia, né? Teria dois caminhos. Um caminho seria a análise institucional em si do programa. Então, você tem a lei de programas de pagamento por serviços ambientais, o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Você tem uma lei estadual e você tem o programa em si, né? Ali você tem uma metodologia nova que está bem recente isso, né? Que é essa gramática institucional, que é uma forma de você. Isso é até interessante para os demais, né? Quem quiser analisar lei, analisar regulamentos, decretos, né? Ela estabelece uma classificação, uma padronização de características que a legislação pode ser analisada. Então, você consegue comparar uma com outra, né? Então, tem algumas atribuições que são estabelecidas nessa metodologia, que são atribuições regulativas, constitutivas e híbridas. E aí, a partir disso, cada declaração, né, cada artigo do regulamento, da lei, do decreto, você vai pegar aquela frase e você consegue identificar, né, qual é o atributo, o que deve ser feito ou não ser feito, qual a ação que deve ser realizada, qual é o objeto da ação. Então, tem uma padronização de análise e aí você consegue montar uma árvore descritiva da peça lá legal, organizacional que você está analisando. E aí, com isso, você disseca esse sistema. E aí, depois, um segundo passo seria a avaliação. A ideia é ir lá, né, não fazer pesquisa com pessoas, não é ter entrevistas, mas é uma visita a campo, que a Janaína vai lá na prefeitura, lá no local, pegar os documentos, né, material textual, todas as informações que forem necessárias, e também fazer análise de geoprocessamento, que aí a gente vai ouvir o professor Domingos, né? A ideia seria ver o antes e o depois. O programa começou em 2014, né, Janaína? E comparar com 2024 nesses quesitos que ela colocou, que seria as áreas de preservação permanente, as nascentes, né? E a questão da reserva legal, né? Então ter assim uma visão abrangente e conseguir comparar o antes e o depois. O princípio é isso. Aí eu passo aí a falar ao professor Domingos. Boa noite a todos, boa noite, Janaína, boa noite, professor Luiz. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado por poder participar. É sempre muito interessante e também uma oportunidade muito boa de aprender nesses momentos, né? Obrigado pelo convite. Janaína, seu trabalho é muito interessante, a apresentação foi muito boa, né? Gostei dos slides, você fala com muita clareza, muita tranquilidade. Isso é extremamente importante, né? Para quem está assistindo, né? Bom, primeiro gostaria de dizer que o trabalho é extremamente importante,
a proposta ela é relevante, é um PSA que cabe sim uma análise mais detalhada. Tudo que se fala sobre PSA hoje, especialmente na questão hídrica, tem uma relevância não apenas como estudo de caso, mas como aprendizado institucional. Então, outras instituições, outros locais que têm interesse em implantar um PSA, ficam atentas, né, às experiências exitosas e as não exitosas nas aplicações PSA existentes. Então, é sempre muito bom e necessário trazer à luz, né, sobre a parte científica do que está, vamos colocar assim de forma mais simples, dando certo, dando errado nas questões relacionadas à implantação dos PSAs. Tá? Então, é importante trazer essa questão. Segundo ponto importante do seu trabalho, que você tem a proposta de trazer parâmetros físicos, de análise física de paisagem, né, métricas de paisagem. Isso também é extremamente importante, porque sai da questão do discurso e vai para uma comprovação física de fatos. Então, isso é extremamente importante. Você sugeriu utilizar a plataforma MapBiomas. Eu acho que é uma boa plataforma. Eles atualizaram bastante ultimamente. Só faria aí a observação de você colocar também o CAR, Cadastro Ambiental Rural, da bacia que você for trabalhar. Você tem como saber quantas propriedades tem ali e puxar um histórico. Eu não sei se vai cobrir desde 2014, mas tem vários dados ali, né, com diferentes níveis de resolução, mas eu acredito que 2014 e 2024 tem uma parametrização muito boa. Então você consegue, pelo CAR, saber quantas propriedades tem, você já sabe que só 3 entraram, então já tem como saber quantos ficaram de fora, a localização das propriedades, por aí vai. Então tem muita informação. Também no MapBiomas vai te permitir extrair de forma rápida, sintética, questões sobre nível de cobertura de espelho d'água, questão de degradação, incêndios, né, a parte de queimadas, pastagem, conversões, enfim, uma série de parâmetros que você pode explorar ali e conseguir caracterizar o seu ambiente, tá, de forma bastante, a sua área de estudo, né, de forma bastante eficiente e correlacionar aí com o programa. Muito interessante. Também achei interessante o que o professor Luiz colocou dessa metodologia de gramática institucional, achei bem interessante essa abordagem, né? Não conhecia, e é importante que você tenha uma metodologia que consiga comparar a questão de regulamentos e regramentos interinstitucionais. E aí, nessa questão, eu acrescentaria também como objeto de estudo o edital, porque o edital, por muitas vezes, ele, na hora de colocar as condições, é que o produtor muitas vezes desiste de aceitar, né? Já tivemos casos, né, de acompanhar a PSA que o que era exigido no edital, o produtor acabava declinando. Né? Não porque o edital era problemático, mas é porque para a situação daquele produtor em particular não caberia, né? Não compensaria, teria que reduzir muito a área, então tem algumas particularidades que acabam aí limitando. Mas isso seria um estudo posterior, né? Acredito que no seu trabalho, se você conseguir fazer essa análise com essa metodologia, já vai ser muito boa. E aí você pode, inclusive, comparar editais diferentes de locais que sejam mais exitosos ou menos exitosos, para entender, né, sobre essa perspectiva o que está agregando ou não, o que é diferente, o que é melhor ou pior. Acho bem interessante. Com relação aos aspectos que eu achei que faltaram um pouquinho, especialmente no seu trabalho escrito, eu, assim, faço só algumas observações, né? Eu senti falta de algumas referências, Janaína. Por exemplo, o pessoal da Unemat, em Tangará da Serra, né? A professora Cleici, ela tem vários trabalhos, né? Relacionados a isso, né? Então, senti falta aqui na sua revisão, por exemplo, do pessoal da André Rezende Nascimento, que tem uma dissertação de mestrado sobre PSA em Tangará da Serra, né? Que na verdade é uma dissertação paralela à sua, né? Então, talvez seria interessante trazer para o contexto. Da mesma forma que também tem uma outra dissertação do Rodrigo Henrique Pinheiro, que também fala do PSA de Tangará da Serra, em 2019, né? Também da Unemat. Eu acho que também seria interessante trazer para sua revisão, né? Porque é um trabalho paralelo ao seu. E também, por fim, sente falta também de um artigo, esse é um pouco mais antigo, né? Da avaliação do grau de transformação antrópica da paisagem da Bacia do Queimapé, que deu um trabalho de 2014. Achei bem interessante, porque
é um artigo, né? Ele faz uma análise, então, da estrutura da bacia, do uso e ocupação do solo, no primeiro ano que é o seu estudo. Então, é um trabalho de referência para você, é um marco zero. Você vai poder comparar o que esse autor analisou ali com metodologias de análise de imagem satélite com o que o Map Biomas vai gerar para você. Então, é muito importante para você criar um marco histórico, um marco zero aí da sua dissertação. No mais, o que eu gostaria de assim recomendar, na verdade não é só para você, para vários estudantes, né, que a gente tem acompanhado, inclusive na disciplina, né, é importante essa questão formal da estruturação da revisão bibliográfica, que a gente enfatiza, está na disciplina, né, de sistemas, né, Janaína, que a revisão ela é muito importante, não é um trabalho, vamos dizer assim, perdido. Ela tem uma relação extrema com a sua objeto de pesquisa, porque você vai conseguir saber o que já foi feito ali, o que já foi feito na área, o que os autores descobriram de dificuldades, problemas, de lacunas. Daí você vai conseguir trabalhar melhor, né, o seu tema. Então, acho que a única coisa que talvez seja importante é essa formalidade no que diz respeito à revisão mais sistemática, mais rigorosa, né? E isso ajudaria bastante, porque já tem vários trabalhos feitos na bacia, né? Até para que você possa situar, na verdade, justificar ainda mais o grau de ineditismo do seu trabalho, tá? Entender qual que tem de diferente, o que já foi feito, o que foi discutido, né? Acho que seria importante nesse aspecto, tá? No mais, eu entendo que também concordo com o professor Luiz, porque nessa questão de fazer pesquisa com entrevistas é interessante, mas aí já envolve pesquisa com seres humanos, né? É uma outra situação que muitas vezes já foge um pouco do contexto, né? Mas eu entendo que a análise documental e essa análise dos aspectos físicos que você propõe, ela é suficiente para uma questão do mestrado. Só recomendaria de forma mais expressiva que você trouxesse à luz, né, na sua dissertação, na sua revisão, todos os estudos que foram feitos na bacia, inclusive as dissertações de mestrado, que tem um título até parecido com o seu, para que você possa conseguir delimitar melhor qual o seu problema de pesquisa em termos de ineditismo, né, que pelo que você colocou, só a metodologia em si já traz uma luz diferente, né? Então, é importante formalizar isso, tá? Na parte escrita. Outra coisa importante, no Map Biomas, tem as formas corretas de fazer as referências às figuras, tá? E que isso também é importante, né, por questões de plágio. Da mesma forma que na apresentação, você utilizou algumas fotos, mas a gente sabe que fotos, para você utilizar um trabalho formal, tem que ter autorização das pessoas, né? Nas publicações, então provavelmente essas imagens que são importantes, elas vão sair, né, do seu trabalho, né? Você vai ter que talvez fotografar alguma coisa lá da bacia, né? Trazer umas imagens assim, tá bom? Mas era isso que eu tinha para colocar. O trabalho, como eu disse, está muito bom, é excelente, o tema é excelente, muito importante, né? E eu tenho certeza que vai render aí uma ótima dissertação e uma ótima publicação, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professor Domingos, aí pelas suas colocações, essa ideia de analisar editais, né, e assim dar um olhar especial para o edital do programa, né, que é lançado. Isso é bem interessante, que também pode ser visualizado com essa metodologia. A Janaína, né, e como os demais aí, é muito importante, viu, vocês priorizarem a elaboração desses projetos com a melhor, ou mais assim, o embasamento melhor possível, né, principalmente da revisão de literatura. Por quê? Porque isso aí vocês estão poupando tempo para o ano que vem da discussão da dissertação em si. Quanto mais vocês avançarem no projeto, mais próximo da realização, né, dos trâmites metodológicos, melhor, porque poupa tempo para vocês. Então, é isso que eu coloquei, né, desde o início lá na nossa discussão, né, no nosso encontro lá dos seminários 2, né?
não deve deixar para a última hora, lá em dezembro, para montar o projeto, porque não vai dar tempo, vai ficar ainda deficiente. Aí lá no ano que vem vai ter que partir e fazer essa revisão de literatura, já está perdendo tempo e o tempo é muito curto, né? Então eu reforço aí para todos, né? Priorizem aí essas questões do mestrado, né? Nós todos temos família, nós todos temos trabalho, nós todos temos nossos encargos, né? Mas o mestrado é só 2 anos. E agora, aproveitar agora esse período para avançar o máximo possível, porque vocês vão ter que entregar esse projeto, né? Então, é uma oportunidade que vocês vão ter para reduzir a dor de cabeça que vocês vão ter no próximo semestre, né? E os prazos para qualificação e para defesa são muito estritos, né? Muito exíguos. Então é necessário vocês, apesar de estarem aí apertados aí por causa das disciplinas e outras obrigações, vai ter que priorizar isso, porque senão vocês vão ter problema lá ano que vem, tá? Só um lembrete, né, um conselho de quem, né, se preocupa aí com vocês, tá? Professor Domingos, por favor. Exatamente. Eu vejo que a questão principal que eu senti da turma de vocês, cada turma tem um perfil, né? Mas de vocês tem muitas pessoas que trabalham. E aí cai naquilo que nós, como professores, também vivemos. A gente tem uma série de coisas para fazer dentro e fora da universidade. E a gestão de tempo é fundamental. Então, é buscar mecanismos para fazer a gestão do tempo, para que vocês possam dedicar minimamente as ações do mestrado de uma maneira bastante focada. Isso que o professor Luiz colocou é extremamente importante. A revisão de literatura, ela é uma parte essencial. Muitas vezes a gente se depara na revisão com trabalhos que já abordaram o que a gente imaginou fazer. Isso causa, no primeiro momento, uma decepção. Você fala, poxa, o cara já fez o que eu ia fazer, e agora? O que eu vou fazer? Eu só fazer a partir dele, né? Uma questão diferente, abordar alguma coisa que ele não colocou. E muitas vezes, nesse trabalho que é muito similar ao nosso, já está a resposta do que nós precisamos fazer. Alguma coisa que não deu certo, que não foi avaliada. Então, assim, é extremamente importante essa coordenação. Práticas para isso, existem uma série de recomendações aí que vocês vão encontrar na internet, de guias de estudos. Antigamente o pessoal usava muito aquele livro How to Study, né? Que tem de Morgan, se não me engano, que depois tem uma tradução em língua portuguesa, como estudar, como gerar sistemáticas de estudo, isso ainda vale até hoje, né? Em geral, o máximo, por exemplo, algumas empresas até adotam isso. Você, em alguma atividade que você esteja fazendo, dedique-se no máximo 2 horas àquilo. Né? Então, que depois de 2 horas, seu cérebro também não consegue funcionar direito. Então, assim, se você for parar para pensar, você poderia dedicar 2 horas para o seu mestrado por dia, ou em dias alternados que fosse, você vai conseguir um excelente rendimento. Numa semana, de segunda a sexta-feira, desconsiderando o final de semana, que é para descanso. Você trabalhar 2 horas na segunda, 2 horas na quarta e na quinta, você já consegue realmente conseguir um bom resultado. E com as ferramentas de análise de dados de busca que tem hoje da parte de revisão bibliográfica, com suporte de inteligência artificial para quem utiliza, que pode ser uma boa ferramenta para resumir trabalhos, né? Eu acredito que vocês consigam fazer uma boa análise, pelo menos um começo. Depois vem a análise de parte da leitura, né, do material. Mas eu acredito que vocês tenham condições de fazer isso e dediquem, tá? Dediquem o tempo, porque é extremamente importante. Tá? Porque a leitura e a compreensão do que está escrito não acontece de uma hora para outra. Você pode, em 1 hora, fazer o download de 50 artigos, mas você vai demorar pelo menos um mês ou mais para conseguir ler e entender. Então tem que tentar sistematizar o tempo da melhor forma possível, tá bom? Exatamente, professor Domingos. E eu destaco, pessoal, essas ferramentas, né, da inteligência artificial, né? Eu acho que eu coloquei aí que nós temos, né, o recurso. Eu acho que alguns professores adquiriram, né, a plataforma do Consensus,
né, que é uma plataforma de IA, né, para fins acadêmicos, né? Então é aquilo que eu coloco. A IA, tem pessoas, né, que acham que IA tem assim, é como se fosse um fantasma, né? Como se você estivesse fazendo plágio. Mas não é nada disso. O IA, ela é uma forma, né, de você agilizar a sua aprendizagem, é muito eficiente. Se você tiver a ótica de usar, mas aí não tem o consenso, eu tenho o ChatGPT, vai no ChatGPT, no começo ele vai tentar ali te passar coisas mais superficiais, mas se você for ali puxando, ele começa a entregar referências, começa a discutir conceitos, né? E aí daí é o primeiro passo. Algo que demoraria meses, você consegue reduzir o tempo rapidamente usando essas ferramentas. Mas é claro, é o que eu até estava falando com umas moças minhas PIBICs que eu estava conversando à tarde. Essa denominação inteligência artificial, ela é equivocada, porque ela não é inteligente, é uma ferramenta parecida com o Google, o buscador do Google. Se você não sabe o que quer, ele não vai te entregar nada de qualidade. Então você tem que estar assim bem constituído, entendendo quais são seus objetivos, entendendo a metodologia, entendendo a base da teoria, né, que a gente dá para vocês nas disciplinas. Então vocês têm o norte. Aí a IA, ela não é inteligente, inteligente é a gente que faz a IA fazer algo de qualidade, né? Mas vocês podem usar a IA, deve usar a IA de forma adequada, né? E tem também as plataformas, né? O CAPS Café, que você pode abaixar esses artigos, né? Então, ou seja, vocês estão totalmente instrumentalizados com uma situação que antes não havia, né? Eu, quando fiz mestrado, tinha que tirar xerox, viajar, tirar xerox, ir numa biblioteca em São Paulo, ou seja, era uma dificuldade. Hoje em dia, né, não tem como, não tem desculpa da revisão de literatura de vocês estar up to date total, né? Tudo que imaginar do assunto vocês têm que apresentar, porque, né, é fácil acessar, né? Professor Domingos, quer falar? Não, o senhor me lembrou agora que eu peguei um ônibus de São Carlos até São Paulo, um ônibus, para poder fazer fotocópia, um xerox de um artigo que só tinha numa revista lá na Biblioteca Central. Exatamente. Quer dizer, isso sem ler, né? Isso não, sem saber se o artigo serviria 100%, né? Era uma dificuldade. Tinha que ir na FEA lá, tirar xerox, que tinha os journals. Os Ou journals, seja, é outro mundo, né? Então você fazia uma coisa muito, os padrões de hoje, você fazia um mestrado que hoje, sei lá, né? Uma coisa que hoje em dia seria considerada muito, muito elementar, né? Porque não tinha, né, as ferramentas que tem hoje em dia. Hoje em dia, então, o sarrafo aumenta também, né? Janaína, a palavra está com você para a gente finalizar. Eu quero agradecer a presença da minha mãe, ela estava aí, ela é mestra em educação e ela fez há 12 anos atrás, vocês falando de xerox, eu lembrei que eu acompanhei esse mestrado dela, ela me fazia digitar folhas e folhas, porque eu era rápida na digitação, e a professora dela pediu para ela tirar, porque ela escreveu demais o mestrado dela em educação, e eu me inspiro na minha mãe, ela já saiu, mas agradecer a presença dela também e agradecer a presença de todos. Ok, Janaína, obrigado. Então a gente vai encerrar. Agradeço aí a participação do professor Domingos.